Bem-vindo a Novo Tempo. A partir de agora, a sua cidade ganha a companhia da televisão que já faz parte da vida de milhões de pessoas. Nós ganhamos não apenas a sua audiência, mas a sua amizade. Todos os dias, centenas de cidades nos assistem em canal aberto e também pelo canal 14 da Sky. É do Vale do Paraíba, da cidade de Jacareí, em São Paulo, que o nosso sinal sai para alcançar o mundo e a sua casa. Há quase 2 décadas, a TV Novo Tempo vem conquistando não apenas espaços geográficos, mas um lugar no coração de quem assiste. O que você vê na TV é o resultado de um trabalho sério de pessoas que acreditam e amam o que fazem. Tudo o que acontece nos bastidores da emissora, do começo ao fim, é feito com um único objetivo: transmitir a melhor mensagem de todos os tempos. Somos uma TV diferente, feita por gente que pensa e que faz pensar. O nosso compromisso é com a verdade. Por isso, além de transmitirmos informação, nós contamos histórias, mostramos contextos, trazemos os fatos do presente, as evidências do passado e um olhar singular a respeito do futuro. Acreditamos na formação do ser por inteiro, corpo, mente e espírito, e celebramos todas as fases da vida. Por isso, promovemos a educação, incentivamos a criatividade e ensinamos princípios e hábitos para que você tenha mais vida e mais saúde. Nossos programas preservam a pureza da criança, incentivam o desenvolvimento do potencial do jovem e acolhem a voz de sabedoria dos mais velhos. Somos uma TV que tem valores muito claros. Acreditamos na família, no casamento, no equilíbrio das emoções e das finanças e numa vida simples, em que a felicidade existe nos pequenos momentos. Mas, quando entramos na sua casa, o que queremos mesmo é conversar com você. Quando você fala, nós ouvimos. Quando você pergunta, nós respondemos. E quando você participa interagindo conosco, nossos programas ficam mais interessantes porque, afinal de contas, é você que nos interessa. Sem você, seríamos uma emissora. Com você, somos o canal da esperança. E a esperança que transmitimos a cada segundo da nossa programação é promessa e é certeza. Esta é uma esperança que tem razão de ser. É uma esperança que não confunde. Uma esperança que nos torna pacientes não pela espera, mas pela perseverança. E a esperança não nos decepciona. Esta é a minha esperança. Aquela que permanece quando tudo acaba. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Por essa esperança fomos salvos. Esta é a minha esperança. Uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa esperança, âncora da alma, é firme e segura. É o tipo de esperança que só é produzida pela experiência. Essa é a minha esperança. E eu tenho em Deus a mesma esperança. Portanto, a nossa esperança está em Deus, porque Ele faz todas as coisas. Nele, porém, a minha esperança. A minha fé e a minha esperança estão em Deus. Essa é a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Como canal da esperança, somos a voz de um novo tempo. Um tempo que começa hoje, para você. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, amigos e amigas da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo à Igreja da TV Novo Tempo. É um privilégio para nós, não é mesmo, Tiago? Receber cada um de vocês. Que alegria saber que você aceitou o nosso convite. Este convite ele pode ter vindo de várias formas.
pelas emissoras de rádio, pelas propagandas da cidade, pelo convite que você recebeu na sua casa ou a convite do próprio pastor Ivan Saraiva. Então, seja muito bem-vindo e nós esperamos que você se sinta agradável e bem recebido nesse ambiente. Como é gostoso, como é bom nos unirmos para ouvir a palavra de Deus e sentir a paz que tanto precisamos. Para que você fique e possa se sentir melhor acomodado neste ambiente, nós temos algumas orientações especiais e pedimos a sua atenção. Os sanitários estão localizados em qualquer piso deste local e você pode encontrar água no subsolo abaixo, ao lado do estacionamento, que pode ser acessado pelas escadas e também pelo nosso elevador que está à saída ao meu lado esquerdo. Nós aproveitamos também para informar que todos serão presenteados com um DVD contendo a gravação de todas as noites. E para você ganhar este presente, basta você dar o seu nome para os consultores que estão com estas camisetas logo à saída, no fim do programa. E então você receberá esse DVD contendo todos os programas com o pastor Ivan Saraiva aqui no Está Escrito Curitiba. Você está no Está Escrito Curitiba com o pastor Ivan Saraiva. Que você possa ouvir, receber e sentir a palavra de Deus falando ao meu e ao seu coração. Um ótimo programa para você. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira aos frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a
linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Salmo 8 dá uma descrição detalhada do que Davi sentia quando pensava no seu Deus. O último verso desse salmo diz, no versículo 9: Ó Senhor, Senhor nosso, a majestade e a glória do teu nome enchem toda a terra. E no verso 1 do capítulo seguinte: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, anunciarei ao mundo as suas obras maravilhosas. O Deus que você veio buscar essa noite, o Deus que te trouxe aqui essa noite, é o Deus que criou os céus e a terra, mas é o Deus que quer estar perto de você. E é o Deus que nós vamos louvar nesse momento. O santo nome desse Deus será louvado por você nessa noite. E Ele está aqui, do seu lado. Cante para louvar o nome de Deus. Esse hino que você conhece. Teu santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Esse é o nosso Deus. O simples fato dele estar presente no nosso meio mostra o quanto ele nos ama. E é por isso que nós louvamos o nome dele. Um Deus que nos ama, que está aqui perto de nós. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Obrigado, maravilhoso Deus, porque o Senhor está conosco, porque a sua presença pode ser sentida em nosso meio. Amém. Na continuação do Salmo, versículo 9, verso 2 em diante, capítulo 9, verso 2 em diante. No Senhor quero me alegrar e sentir grande prazer. Cantarei louvores ao seu nome, Altíssimo, porque diante da sua presença os meus inimigos tropeçam e são destruídos. O Senhor defende a minha justa causa e os meus direitos, como juiz, se assentou no seu trono e me julga com justiça. Deus é justo e ao lado desse Deus não há o que temer. Quando nós estamos com Deus, nós não temos que temer o resto do mundo, porque o Rei do Universo está do nosso lado. Esse é o hino que nós vamos cantar. Não há o que temer, com Cristo eu estou. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor.
temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém? Que bom termos um Deus assim. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. O seu Deus de maneira nenhuma falhará. Por quê? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Com esse Deus maravilhoso, realmente nós não temos o que temer. Que bom que você veio. Você veio na casa do nosso Pai. E quando a gente chega na casa do nosso Pai, como é que a gente tem que se sentir? À vontade, feliz. A gente chega na casa do nosso Pai, a gente vai lá e abre a geladeira sem pedir, né? Nós somos todos irmãos. E que você sinta-se na casa do Pai e tenha um encontro com Ele nesta noite. E já que estamos falando dele, o dono da casa, eu convido vocês, e também você que nos assiste pela TV JuVV, a ficarmos em pé na presença do Criador e vamos falar com Ele. Santo e maravilhoso Deus, grandioso Tu és, ó Pai, digno de receber honras, glórias e todo louvor. Que alegria, que delícia, Pai, é estar na Tua casa. Aqui nós nos sentimos como irmãos. Incrível, ali na recepção, vendo essas pessoas queridas chegando, alguns rostos que nós nunca tínhamos visto, mas o Senhor viu. O Senhor conhece profundamente cada um. Mas é interessante que ao virmos pela primeira vez, apertamos a mão, nos abraçamos, e parece que nós já sentimos que somos da mesma família. A família que está se preparando para em breve ir para o céu. E o nosso objetivo aqui esta noite, Pai, não há outro senão te adorar, te louvar, abrir a Tua palavra, que será aberta mais uma vez pelo pastor Ivan Saraiva, que tem sido um poderoso instrumento Teu nas ondas do rádio, pela televisão, aonde ele tem estado presente, ele juntamente com a sua família
que tem um lindo ministério, que o Senhor use mais uma vez. Nós viemos aqui esta noite, Senhor, para ter um encontro contigo. Eu não sei o que se passa no coração de todos que aqui estão, mas o Senhor sabe. E nós sabemos que todos que têm um encontro verdadeiro com Jesus saem transformados. Nós desejamos isto essa noite. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Muito bem, boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Essa que é uma igreja que funciona como extensão da TV Novo Tempo. Eu queria saber quantos dos que estão aqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são nossos amigos e irmãos que foram convidados de alguma maneira a estarem aqui. Deixe-me ver sua mão. Você já sabe que eu sou míope, eu preciso que você erga bem a mão. Ok. Primeira coisa que você precisa saber nessa noite é que a placa da igreja que está ali fora não tem a menor relevância para nenhum de nós. Placa de igreja não salva ninguém. Você crê nisso e eu também. Nós precisamos continuar crendo e acreditando de que Deus, Ele tem filhos em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as denominações religiosas. Deus tem pessoas sinceras, filhos amados do nosso Criador. E se você veio aqui essa noite, é porque de alguma maneira Deus tem tocado o seu coração para que você estude mais a palavra de Deus, para que você se aproxime mais dEle, para que você tenha uma intimidade cada vez mais profunda com o seu Criador. E você é muito, muito bem-vindo a esse lugar. Deus, Ele tem bênçãos separadas para esse final de semana aqui. Vocês sabem que nós estaremos juntos hoje à noite, amanhã à noite e domingo à noite. E eu já queria estender a você a oportunidade de convidar amigos seus para que eles possam estar aqui conosco também amanhã às 8 horas da noite e também no domingo no mesmo horário. Será muito bom passarmos esse final de semana juntos. Mas eu não sei se é verdade isso que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo assim você um pouco tenso ainda. Tipo assim, é isso aí mesmo? Como que é? Fique tranquilo. Você, como o pastor Márcio mencionou aqui, você está na casa de Deus. E na casa do nosso Pai, a gente pode e deve ficar à vontade. Essa igreja que você hoje está vindo aqui, muitos de vocês pela primeira vez, é uma extensão da TV Novo Tempo. E nós temos a alegria de ter aqui nesse bairro a oportunidade de pregar a mesma mensagem bíblica da Novo Tempo aqui, bem pertinho de você. Quero ratificar uma informação aqui que o Tiago e a Aline passaram logo no começo, porque talvez nem todos estavam presentes aqui. A ideia é a seguinte: se você não cadastrou o seu nome ali na frente, é um rápido cadastro. Se você não fez isso, se você não cadastrou o seu nome, cadastre-se. Porque no domingo à noite, ao término das programações, você receberá um DVD de toda a programação, de hoje, de amanhã e de domingo à noite também. Então, se você não se cadastrar, nós não temos como contactar você depois, porque nós queremos fazer uma boa edição de tudo que está sendo filmado e a gente quer poder entregar isso para você como uma recordação, uma lembrança desses momentos que estamos passando juntos aqui. Nós estamos felizes com a presença de todos. Antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de apresentar aqui algumas pessoas muito importantes. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Márcio Barreto. Pode vir aqui, pastor Márcio, eu já vi você aí. Eu não sei se o pastor César Bilinski está aqui conosco, se ele já conseguiu chegar. Eu queria chamar o pastor Márcio, para que pudesse vir aqui, o pastor Amarildo também. Podem vir aqui à frente comigo.
Eu sei que eles não têm vergonha, porque vivem pregando aqui. Pastor Márcio, os dois, Márcios, eles são meus colegas de faculdade, nós estudamos teologia juntos. Eles eram mais dedicados que eu, mas é sempre muito bom poder revê-los, e eu queria apresentá-los de maneira assim mais clara, porque o pastor Márcio, ele é pastor da extensão da TV Novo Tempo, do auditório da TV Novo Tempo, no bairro do Tingui. E muitos de vocês, ou alguns de vocês, podem ter a sua habitação, a sua morada mais próxima ao Tingui. E o pastor Márcio é meu amigo já de muitos anos, e é muito bom, pastor Márcio, tê-lo aqui conosco. Já fui pastor da igreja do Tingui, quando eu trabalhei aqui em Curitiba, e o pastor Márcio tem dado continuidade ao trabalho. Se você mora perto do Tingui e se preferir, nós temos como passar para você o endereço. O pastor Márcio é o pastor dessa igreja, então ele é um representante também, assim como o pastor Márcio, os dois são Márcios, ele também é um representante da TV Novo Tempo aqui. E o pastor Amarildo, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos também, aqui em Curitiba, quando eu trabalhava aqui. E o pastor Amarildo, ele tem uma característica muito interessante. Ele é o pastor da Novo Tempo aqui em Curitiba. Porque o pastor Márcio Tingui e aqui do JVV, eles têm uma congregação, eles cuidam desse espaço Novo Tempo. O pastor Amarildo, ele é exclusivo. Ele é o braço da Novo Tempo aqui em Curitiba. O trabalho exclusivo, dedicação exclusiva. Então ele tem acesso a todos os materiais, ele tem acesso direto a todas as atividades da Novo Tempo, é um parceiro, um amigo da TV Novo Tempo, e eu gostaria de apresentá-lo também. O pastor Euler está aqui? Onde está o pastor Euler? Eu gostaria que pudesse vir aqui. O pastor Euler, ele é pastor do bairro do Boa Vista. Então, se você mora perto do Boa Vista, se você mora perto do Tingui, ou aqui perto do JVV, você tem as opções. Pastor, que bom que o senhor pôde estar aqui conosco, uma alegria tê-lo aqui também. Queridos, então, devidamente apresentados, pastor Euler, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Existem alternativas para você que mora aqui na região, todos esses bairros aqui. Muito obrigado, pastores, pelo carinho e pela atenção. Eu queria apresentar também a minha família, minha esposa e os meus filhos estão me acompanhando nessa noite. Eu queria que a Luciana ficasse em pé, desse um tchauzinho para todos. A Luciana e eu estamos casados já há 12 anos, iremos fazer 13 anos de casado esse ano, agora em novembro, e é sempre muito bom tê-los comigo. O Gabriel e a Sofia, o Gabriel está ali, fica em pé, Gabriel dá um tchauzinho para todos, esse é o primogênito. A Sofia, eu não sei onde ela está, cadê a Sossô? Está aqui a Sossô, está lá a Sossô, que bom. Então eu estou feliz porque eu estou com a minha família. A saída, eu quero que a minha esposa, meus filhos estejam comigo ali, porque eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Farei isso todas as noites, será muito bom poder cumprimentar você. Querido, nós vamos agora orar ao Senhor, mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor, e aí então abriremos a palavra de Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, que alegria podermos estar na Tua casa de oração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui com tanto carinho, com tanto amor. O Senhor nos convidou para juntos aprendermos da Tua palavra. Permaneça, Senhor, conosco. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Muitos dos que estão aqui precisam de uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança. Outros, Senhor, precisam tomar decisões importantes em sua vida. Por favor, Senhor, que a Tua palavra nos unifique, que possamos ter a certeza de que os Teus santos anjos estão aqui conosco, que o Teu Santo Espírito falará à nossa mente, ao nosso coração. Fique, Senhor, conosco hoje e sempre, por Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, quero dizer para você que eu sou natural de Curitiba, sou curitibano, aqueles que não sabem ainda, nascido e criado aqui no frio que gela o osso. Já não estou mais acostumado, mas eu me lembro bem do frio daqui e da amizade com muita gente querida nessa cidade.
Eu comecei a pregar com aproximadamente 15 para 16 anos. E você pode imaginar que eu era ali um adolescente, ainda não era batizado, mas era convidado para pregar em um lugar e em outro. E eu soube de um menininho aqui de Curitiba, que ele é mais novo do que isso, mas ele já é um pregador e ama assistir o Está Escrito. Onde está o Mateus? Cadê o Mateus? Mateus, eu queria que você viesse aqui à frente, Mateus. O Mateus, a gente já está definindo como meu substituto no Está Escrito. Brincadeira, vai ter uns 2 ainda entre nós, porque eu não aguento tanto tempo assim, né? Mateus, o tio está muito feliz, porque você é um pregador da palavra de Deus, você tem falado do amor de Jesus a muita gente, e Deus tem te usado já desde cedo. O tio não começou tão novo quanto você começou, mas eu fico feliz porque você, cada dia mais estudando a Bíblia, cada dia mais conhecendo de Jesus, vai poder falar para cada vez um número maior de pessoas. Eu queria que você se sentisse muito abençoado por Jesus e que você continue pregando de Jesus para o maior número de pessoas. Eu prego lá na TV, você vai pregando nas igrejas e um dia eu venho para as igrejas e você vai para a TV, pode ser? Tudo certo? Vamos combinar com a tua mãe depois? Então tá bom. Mateus, que Deus te abençoe, tá? Uma saudação para o nosso amigo Mateus, piquititinho, mas já um pregador. Isso é tão bom, né? Quando a gente vê crianças já sendo despertadas pelo Espírito de Deus para poder pregar o Evangelho. E hoje, Mateus, nós vamos ler aqui Marcos 1, verso 14 e 15. Marcos 1, verso 14 e 15, a palavra do Senhor declara assim: Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Há 2 conceitos importantes que Jesus declara para você e para mim. O segundo é de que eu e você devemos nos arrepender e devemos crer no Evangelho. E o primeiro é de que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus estava próximo quando Jesus mencionou isso. Você sabe que a cruz, na Bíblia, ela é o centro de tudo. Todas as coisas do Antigo Testamento, elas convergem para a cruz. Tudo que acontece no Antigo Testamento, o sacrifício do cordeirinho de manhã e à tarde, todo o ritual do santuário, a construção do templo de Salomão, tudo apontava para a cruz. Tudo no Novo Testamento. Desde Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, que é o evangelho no Antigo Testamento. Quando a gente chega na cruz, todas as coisas partem dela. Todas as coisas do Antigo Testamento. A cruz é o cerne, é o centro de toda a Bíblia. No entanto, curiosamente, a cruz não foi o assunto central da pregação de Jesus. Aliás, Jesus falou pouco a respeito da cruz, comparativamente a outros assuntos que Jesus ensinou. Você sabe qual foi o assunto que Jesus mais pregou durante todo o seu ministério? Isso apresentado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O reino de Deus. Jesus vai abordando esse tema todo o tempo todo. É Jesus quem disse assim, ou foi Jesus quem disse assim: o reino de Deus que está dentro de vós. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Quando ele nos ensinou a orar, ele disse: venha o teu reino. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus morreu, depois de 3 dias ele ressuscita, e aí então a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1, que ele passa 40 dias com os discípulos. E a Bíblia fala o tema desses 40 dias, o reino de Deus. Jesus, depois de morto e ressurreto, ele passa 40 dias
falando a respeito de um único tema, o reino de Deus. Agora, por que era tão importante para Jesus falar sobre esse tema? Por que Jesus não falou mais a respeito da salvação, ou da graça, ou da cruz, ou da ressurreição, ou da segunda vinda dele? Por que o estabelecimento do reino de Deus é tão importante para Jesus? Para eu e você entendermos isso, ou a razão de Jesus falar tanto a respeito do reino, nós precisamos voltar lá para Gênesis, lá no princípio. Vocês se lembram como o Gênesis descreve a terra, como era a terra antes de Deus criar as coisas? Ela tinha algumas características. Vocês se lembram que características eram essas? Ela era sem forma, vazia e sem luz. Imagine a profundidade do negror desse lugar. Um globo meio sem forma, disforme, vazio, sem nada. Aqui não havia vida, não havia cor, não havia nada. Aí então Deus começa a trabalhar. Sabe o que Deus fez? Nesse ponto do universo, por razões que só a soberania de Deus pode explicar, Ele fez desse ponto uma extensão do reino dele, uma extensão do reino. E essa extensão do reino é muito importante, porque Deus cria um universo sem fim, infinito, porque Ele não para de criar o tempo todo. Ele escolheu esse ponto para ser uma extensão do seu reino, uma sucursal do seu reino, uma filial do seu reino. Esse planeta, quando saiu das mãos do Criador, ele tinha características que também lembravam o céu. Você pode imaginar esse planeta sendo criado por Deus? Todas as pedras preciosas, os metais preciosos que foram colocados debaixo da terra por ocasião do dilúvio, ornamentavam a terra. Você pode imaginar montanhas de esmeraldas, de diamantes. Não havia corrupção, não havia vaidade, não havia o problema que hoje nós temos em relação a tudo aquilo que é belo. Metais preciosos e nobres como o ouro reluziam o sol. Deus, quando cria esse lugar, Ele faz uma extensão do seu reino, cuja beleza eu e você não temos ideia de quão harmonioso mostrava-se toda a terra. Sabem, foi Deus que escolheu pintar o céu de azul. Ele decidiu isso. Foi Ele quem escolheu criar cada espécie de flor. Ele poderia ter feito as flores sem odor, mas Deus escolheu colocar cada cheiro específico em cada flor. Um Deus que estabelece a distância exata entre o planeta e os luminares, o sol e a lua, de maneira que a lua interfere nas marés, nos ciclos da agricultura, de maneira que nós não estamos nem tão perto a ponto de virar uma bola de fogo e nem tão longe do sol a ponto de virar uma bola de neve. Deus resolve povoar os céus, os mares, os rios, a terra. Deus definiu cada detalhe. Mas quando chegou no sexto dia, Deus resolveu criar algo não parecido com o céu, mas alguma coisa parecida com Ele. E Ele criou a raça humana. Toda a criação, ela é manifesta através do poder da palavra. Deus fala e as coisas acontecem. Mas quando chega a obra-prima dessa criação, Deus começa a moldar. Tudo que Deus criara até então vinha do ex nihilo, que é o fato de Deus criar a partir do nada. Quando chega na raça humana, Ele pega o barro, matéria já existente nesse lugar, e Ele então nos molda com as suas mãos,
já fazendo uma separação, uma distinção entre nós e todo o planeta. O planeta é perfeito, se assemelha ao reino dos céus, mas eles se assemelham a mim. Muitas são as características nossas que nos assemelham a Deus. Capacidade de sentir, a capacidade de amar, a capacidade de raciocinar, mas sobretudo a liberdade. Você acha que Deus nos faria livres se Ele não fosse livre? Deus é livre. E Ele é mais do que isso, Ele é soberano. Ele determina quem nasce, Ele determina quem morre. Ele é livre e soberano. Nós somos livres, mas não soberanos. Por isso somos semelhantes, não iguais. Somos semelhantes, não iguais. Quando Deus nos criou, Ele pega todo o seu reino, a extensão do seu reino, e diz para Adão e Eva o seguinte: tudo isso aqui é meu. Fui eu que criei. Esse planeta é meu. Mas vocês são meus filhos. E eu vou dar esse planeta para vocês administrarem, para vocês cuidarem, para vocês estarem aqui. E vocês vão se multiplicar, e vocês vão povoar a terra. Mas não se esqueçam que esse reino é meu. Essa terra nunca foi nossa. Nós somos mordomos, administradores desse lugar. Só que Deus disse aquilo que você já conhece lá em Gênesis: vocês são livres, inclusive, para me rejeitar. Vocês são livres, inclusive, para negar o meu amor. Vocês são livres para se rebelar contra o meu reino. Mas eu vou advertir vocês. Vocês podem se alimentar de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores do jardim e de fora do jardim. Mas existe uma árvore que dá um fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Ora, a questão do pecado entrar no mundo não foi só a desobediência de Eva e de Adão. A desobediência também denegriu o casal e todo o planeta, mas a complexidade para mim é maior do que isso. Deus disse assim: não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O diabo, olhando para Eva, disse assim: olha, você pode comer, porque você não vai morrer. Ora, um diz que se comer morre, o outro diz que se comer não morre. Em outras palavras, alguém está mentindo. Alguém é um mentiroso na história. E aqui, o que nós encontramos em Eva é muito mais do que uma desobediência. O que aconteceu com Eva foi que ela preferiu acreditar na serpente do que em Deus. Resumindo, Deus era o mentiroso da história. Quem não tinha caráter, ou quem tinha um mau caráter, era Deus, não a serpente. Deus era um grande mentiroso, e isso Eva determinou no seu coração. Não acredito em Deus. Ela escolheu desconfiar de Deus e acreditar na serpente. Percebam que Eva e Adão haviam sido advertidos de um inimigo que tentaria de tudo para que eles caíssem em pecado. Quando o ser humano caiu, eles conseguiram derrubar toda a extensão do reino de Deus. Sabem por quê? Porque quando Deus entrega o cetro do governo desse planeta a Adão, e quando Adão peca, ele pega esse cetro e entrega nas mãos do diabo. Entendem por que Jesus, quando veio a essa terra, ele disse: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele? Porque o príncipe que reinava até Jesus vir a esse lugar era o demônio. Quem coordenava esse planeta até Jesus vir era o inimigo de Deus. Por isso Jesus, quando ele pisa na terra, quando ele começa o ministério dele, ele começa explicando: o reino de Deus chegou. Porque esse lugar, o que vocês vivem aqui, isso não é o reino de Deus. A razão pela qual, meu amigo, você sofre
é porque o reino de Deus ainda não foi estabelecido na sua plenitude. A razão pela qual eu e você choramos é porque o reino de Deus não foi reestabelecido na sua plenitude. A razão pela qual coisas ruins acontecem a pessoas boas é porque esse mundo ainda vive um conflito entre o bem e o mal. Querido, vocês já imaginaram se porventura todo cristão que se convertesse, toda pessoa que se convertesse ao cristianismo, parasse de sofrer, não tivesse mais doenças, não morresse mais, o indivíduo só iria prosperar na vida dele. Você pode ter certeza de uma coisa: só existiria o cristianismo no mundo. Se Deus tirasse de seus filhos todo e qualquer sofrimento, só existiriam cristãos, mas nenhum de nós saberia se a pessoa é de fato cristã ou não. A verdade é que eu e você estamos numa guerra, numa luta entre o bem e o mal. Em uma guerra não existe momentos de felicidade como eu e você desejamos, essa felicidade plena, sem sofrimento algum. Nós estamos numa guerra que não tem bandeira branca. Agora, o reino de Deus é chegado. Jesus chegou a esse lugar. Ele veio aqui na terra do inimigo e Ele nos resgatou. Tudo aquilo que eu e você sujamos, Ele veio limpar. Tudo aquilo que eu e você bagunçamos, Ele veio arrumar. Toda desordem que nós criamos, Ele veio trazer ordem. A terra, no princípio, era sem forma, vazia, disforme. Deus coloca forma, Deus preenche, Deus traz luz. Tudo que o inimigo de Deus quer é transformar essa terra no caos que era antes de Deus aqui chegar. Por isso que a terra está sendo devastada, destruída. Ou você acha que todos esses problemas climáticos que eu e você temos passado não tem nada a ver com o final dos tempos? Não chove. Não chove em São Paulo. Não chove. Não chove. O mundo está sendo destruído, sugado por um buraco negro chamado pecado. Jesus vem a essa terra e diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e por isso eu posso resolver o seu problema. A dificuldade é que as pessoas não acreditavam em Jesus. Jesus Cristo, ele dizia assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E as pessoas diziam assim: não, de jeito nenhum. Você não pode todas as coisas. Você não pode, por exemplo, curar doenças que levam pessoas à morte. E Jesus Cristo disse: eu posso. Eu digo para o cego enxergar e ele vê. Eu toco no leproso e ele fica limpo. Eu falo para o coxo se levantar e andar e ele sai pulando. Toda a autoridade me foi dada. Mas as pessoas dizem assim: não, mas espera aí. O Senhor não tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. E Jesus Cristo disse: eu tenho, eu sou o Criador de tudo. Eu digo para o mar silenciar, ele se acalma. Eu ando sobre o mar. Eu digo para o vento se acalmar, ele se aquieta. Mas as pessoas continuavam duvidando de Jesus, dizendo assim: mas espera aí, o Senhor não pode todas as coisas. O Senhor não pode, por exemplo, expulsar espíritos imundos. E Jesus Cristo disse: eu tenho autoridade sobre eles. Eu digo para o demônio calar e ele fica quieto. Eu digo para ele ir embora e ele desaparece. Ninguém precisa ser escravizado diante da minha presença. Mas espera aí, o Senhor não tem condições de perdoar os nossos pecados. O Senhor não consegue limpar a nossa consciência, os nossos erros, nossas falhas. E Jesus Cristo disse: eu posso hoje entrar na sua vida e reescrever sua história. Eles diziam: mas o Senhor não pode vencer a morte. E Jesus Cristo disse: eu posso, porque eu ressuscito a filha de Jairo, eu ressuscito a Lázaro,
e eu mesmo entrego a minha vida, em 3 dias torno a tomá-la, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você sabe qual é o seu problema, né? O seu problema é que você não acredita em Jesus. Exatamente como as pessoas que viveram na época em que ele viveu. Você realmente acha que o seu casamento está acabado e que Jesus não é capaz de restaurar esse amor que um dia você teve e que hoje você perdeu? Você acha que isso é problema para Jesus? Você realmente acha que o ebola é um problema para Jesus? Você acha que é um fator limitador dele? Você acha que o indivíduo desenganado pelos médicos com câncer, você acha que esse indivíduo se resume a um problema para Jesus? Você acha que as suas dívidas são problema para Cristo? Você acha que a sua incapacidade de ter fé é um problema para Jesus? Vocês querem ver como a gente não acredita em Jesus? Jesus Cristo, ele disse assim, lá no Sermão do Monte. Ele foi bem claro. Ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por quê? Você está angustiado, estressado, desesperado, por que razão? Sabe por quê, né? Porque você não acredita em Jesus. Querido, é de graça. Você não precisa, para se apoderar da graça de Cristo, você não precisa trazer dinheiro para a igreja. Você sabe que não vai ter ninguém recolhendo oferta essa noite, né? Nem na outra, nem na outra. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado no seu dinheiro. Nunca esteve e nunca estará. Deus não usa dinheiro. Deus está interessado no que você tem de pior e não no que você tem de melhor. Deus está interessado no seu coração. E nada é mais podre dentro de mim e dentro de você do que o nosso coração. E é isso que Ele pede. É o mesmo pedido de Davi, quando ele diz: Senhor, cria em mim um novo coração, porque esse não dá mais para limpar. O Senhor precisa colocar um novo coração dentro de mim. Dentro da teologia, nós entregamos o que temos de pior. E Deus restaura. Deus das trevas faz surgir a luz. Da morte, Ele traz a vida. Da desgraça, Ele traz o sorriso. Deus é um Deus de milagres, que Ele transforma todo e qualquer mal em flores. Esses são os principais milagres de Jesus nos nossos dias. Eu e você precisamos entender que é a hora de confiarmos em Jesus. Eu não preciso confiar na minha fé. Ao longo do meu ministério eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: mas pastor, eu não tenho fé suficiente. Pastor, ore por mim, porque o senhor tem fé para orar. Querido, você acha de fato que a fé determina coisas? Você não pode ter fé na fé. Você não pode ter fé na oração. Você tem fé em Deus. Às vezes a gente se confunde, a gente acha que fé é torcida. O indivíduo diz assim: olha, mas eu estou pedindo com fé, e ainda põe assim, né? Estou orando a Deus pedindo com fé. Gente, fé não é torcida. Fé é confiança. Fé é você entregar o seu problema ao Senhor. É mais ou menos assim. É quando você chega e fala assim: Senhor, esse aqui é o meu problema. Ele é pesado, eu não aguento mais carregar. Senhor, eu entrego o meu problema. Pega, Senhor. Pega, Senhor. O Senhor não vai pegar? Pega, Senhor. Pega. E a gente não solta, nego. Agora, se eu entrego, eu estou livre. A gente ora 500 vezes o mesmo pedido,
Não é porque nós somos perseverantes na oração, é porque nós não entregamos o problema a Deus. Não, eu estou orando, perseverando. Não, você está orando 1 milhão de vezes porque você não acreditou no Deus que você orou na primeira vez. Quando eu estudava teologia, eu estava no 4º ano, eu fui fazer estágio em uma igreja em Campinas, Santa Lúcia é o nome dessa igreja. E era uma igreja muito próxima a uma comunidade carente, uma favela, muito, muito grande e uma situação bem delicada, assim, era uma complexidade grande ali. E a igreja, embora muito simples, eu era estudante de teologia e ajudava um pastor ali para aprender com o pastor e ajudar ali na igreja. E a igreja, embora carente também, nós passamos aí alguns meses juntando recursos, dinheiro, roupas e alimentos para uma casinha nessa comunidade. Essa casinha, ela era assim mais ou menos uns 5 metros por 5 metros, uns 5 metros quadrados. Ela era feita de madeira e papelão. Era uma mulher com 11 filhos. Não tinha como entrar naquela casinha. Todo o espaço era coberto de colchões finos, desencapados, meio rasgados, muita sujeira, um fogão colocado ali dentro. O lugar dos sanitários dele era do lado de fora, uma fossa rasa, coberta por tábuas. E quando você chega num lugar desse, você vê que tudo que você está fazendo é muito pouco. E ela fazia questão que a gente entrasse na casinha dela, mas não cabia todo mundo. Mas como eu era ali um pastor que estava coordenando, ela fez questão que eu entrasse, eu entrei e o cheiro era insuportável. A primeira coisa que eu pensei, sabe qual foi? Como pode alguém viver num lugar assim? Mas você sabe que eu tenho a impressão de que os anjos pensam a mesma coisa a meu e a seu respeito? Eu acho que os anjos olham para a gente e dizem assim, como é que eles podem viver lá, naquele buraco? Como que podem gostar daquele lugar? Aquela mulher vivia ali porque ela não podia sair dali, mas eu e você podemos. A impressão que eu tenho é que nós vivemos todos a síndrome de Estocolmo. Você lembra da síndrome de Estocolmo? Entraram num banco. Os sequestradores colocaram coletes com bombas no peito daqueles que foram sequestrados dentro do banco. 5 dias e 5 noites de terror, de ameaças. As negociações se intensificavam, graças a Deus ninguém se feriu, todos se salvaram, mas foi detectado ali algo impressionante, porque o governo já havia separado psiquiatras, psicólogos para poder dar toda a assessoria às pessoas que tinham passado por aquele trauma, mas algumas das pessoas que estavam ali aqueles 5 dias sendo torturadas emocionalmente, começaram a defender de todas as formas os sequestradores. Esse começou a fazer um estudo e hoje existe essa síndrome já catalogada, síndrome de Estocolmo. É quando o agressor passa a ter sentimentos positivos e afetivos, o agredido passa a ter esses sentimentos positivos e afetivos com o agressor. É a mulher que apanha do marido e diz assim, ele é bom porque ele poderia ter me matado e não me matou. Eu realmente merecia apanhar, porque ele pediu para eu servir o jantar às 6 e eram 6h10 e eu ainda não havia servido. E por mais engraçado que possa parecer para alguns, isso é realidade de muita gente, mais do que a gente imagina. Parece que nós temos essa relação com o inimigo de Deus. Sabe quem maltrata você?
Sabe quem está destruindo a sua família? É exatamente essa pessoa, esse ser que você está se associando. E sabe como que a gente se associa com o mal? Quando a gente sorve, quando a gente bebe o cálice da maldade. E a gente bebe isso todos os dias nos filmes, nos telejornais, nas novelas. A gente bebe a maldade. Mas a gente acha que não tem problema nenhum. Querido, o que existe é que existem dois reinos. O reino de Deus e o reino desse mundo. O sistema desse rei, que é Jesus Cristo, não é o sistema do mundo. Por isso que ele andou o tempo inteiro na contramão do mundo. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem ama qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Seja o sim do cristão sim e o não, não, que passar disso vem do maligno. Ninguém pode servir a dois senhores. As cartas estão postas na mesa. E eu e você precisamos decidir de que lado estamos. Se estamos do lado do reino de Deus, ou se estamos do lado do reino desse mundo. Agora entenda, o reino desse mundo foi destruído, foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, Ele não voltará como um bebê indefeso. Ele não virá para brincar. Ele não virá para acariciar e nem para perdoar. Quando Ele veio a essa terra, Ele veio para perdoar. Agora Jesus Cristo vem a essa terra para abater, para destruir. Pecado e pecadores. É por isso que a Bíblia declara o seguinte, a Bíblia diz assim, que no final dos tempos, muitas pessoas estarão dizendo assim, pedras e rochedos caiam sobre nós, escondei-nos daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Como assim um cordeiro irado? Parece que a figura não encaixa, mas é exatamente isso. O cordeiro que foi morto pelos seus tosqueadores e que não abriu a sua boca no Calvário, é o mesmo cordeiro que vem agora para tirar o pecado do mundo e todos aqueles que amam o pecado. Esse Rei dos Seis, esse Senhor dos Senhores que volta a essa terra, agora Ele vem para destruir pecado e pecadores e para resgatar o despojo da guerra, todos aqueles que o amaram e que o aceitaram. E segundo Apocalipse 20, passaremos 1000 anos com Jesus, 1000 anos no céu. Em última instância, querido, quem determina a sua salvação ou a sua perdição é você. Porque da mesma maneira que você não tem culpa nenhuma pela decisão de Adão e Eva ao pecarem, ao questionarem o caráter de Deus, ao errarem, você e eu não temos culpa disso, eu e você também não temos, em hipótese alguma, ajuda ou não ajudamos, não valorizamos ou não participamos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu sozinho, a Bíblia diz que Ele pisou o lagar sozinho, dos povos ninguém houve com Ele. Ele venceu sozinho, o pecado entrou por um homem, o pecado saiu por outro homem, e agora eu vou escolher se eu quero o resultado e a decisão de Adão e Eva, ou se eu vou escolher o resultado e a decisão de Jesus Cristo que escolheu não pecar. Então eu preciso decidir, e é exatamente isso que você precisa fazer, precisa entregar o que você tem de pior, que é o seu coração, a Jesus, e você precisa dizer, Senhor, eu quero dizer não a esse mundo. Jesus Cristo, Ele foi absurdamente claro quando Ele disse assim, não ameis o mundo e nem o que nele há. Não é para amar esse lugar, não é para nos apegarmos às coisas desse mundo. Querido, um dia um jovem, rico, abastado,
Um jovem de sucesso, muito rico, se aproximou de Jesus e disse assim: Jesus, eu quero ir para o céu. Aí Jesus Cristo disse: quer? Disse: quero, o que eu mais quero é ir para o céu. Falou assim: então faz uma coisa, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? E aí Jesus começou a descrever os 10 mandamentos de Êxodo 20. Ele disse: isso eu faço desde pequenininho. Nasci aprendendo os 10 mandamentos, isso eu sempre guardei. Então falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem e entregue aos miseráveis, aos pobres. Percebeu a diferença de Jesus para os pregadores do Evangelho da Prosperidade? Eles dizem para as pessoas venderem tudo e trazerem a casa do tesouro para a igreja. Jesus não fez isso. Jesus Cristo disse: vende tudo que você tem e ajude o miserável. Aí você vem e segue-me. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele jovem saiu cabisbaixo e triste por uma razão: ele era muito rico. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. Todos. Você nessa noite precisará tomar uma decisão. E nesse exato momento o Espírito de Deus já começa a trabalhar no seu coração de maneira muito clara. Mas dentro do seu coração e da sua mente já começa também uma guerra. Eu termino essa mensagem contando para vocês a história, uma fábula na verdade, de Esopo. Esopo contou a história de um lobo que queria ser ovelha. A história que Esopo conta diz que esse lobo era apaixonado pelas ovelhas, pelo estilo de vida das ovelhas, e ele era muito frustrado e decepcionado consigo porque ele era um lobo, e lobos são diferentes de ovelhas. Ele olhava as ovelhas, elas tinham lã, ele tinha pelo, elas baliam, ele uivava, elas saltitavam, ele corria, elas comiam capim, ele comia carne, não havia a menor possibilidade. Ele queria ser ovelha, ele não queria mais ser lobo. Mas ele não tinha nada para fazer, a não ser admirar as ovelhas. Era a única coisa. No entanto, uma coisa aconteceu. Ele disse assim: bom, eu não posso me tornar uma ovelha, mas eu posso aprender a balir como elas. E depois de muito ouvir, começou a repetir aqueles sons e conseguiu balir como as ovelhas. Ele pensou: eu não posso ser uma ovelha, mas eu posso aprender a comer como as ovelhas. Abandonou a carne e começou a comer capim. Depois ele disse: olha, eu não posso ser uma ovelha, mas eu não preciso correr como um lobo. Eu posso saltitar como as ovelhas. E ele treinou por um bom tempo e conseguiu saltitar como as ovelhas. Um dia ele estava lá na sua depressão, na sua tristeza, e ele viu ao longe, bem ao longe numa campina, algo que ele não entendeu o que era. Ele correu como lobo. E quando ele chegou, ele viu que era a carcaça de uma grande ovelha. De uma grande ovelha. Ele entrou debaixo daquela carcaça e ele disse assim: agora eu sou uma ovelha. Porque eu pareço uma ovelha. Porque eu consigo balir como ovelha, eu consigo comer como ovelha, eu consigo fazer tudo como as ovelhas. Só me falta uma coisa: ser aceito num grupo de ovelhas. E ele usou aquela técnica de a cada dia se aproximar um pouquinho das ovelhas. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais. E chegou um determinado momento que ele foi aceito pelas ovelhas. Agora ele comia com as ovelhas, ele dormia com as ovelhas, ele bebia água com as ovelhas, ele conseguia balir com as ovelhas, ele brincava com as ovelhas. E Esopo diz que aquele lobo nunca havia sido tão feliz em toda a sua vida. Ele estava realizado, embora uma ovelha estranha, ele era uma ovelha. Só que Esopo diz que uma noite chegou, e que essa noite, que aparentemente era igual a tantas outras, trouxe consigo uma lua cheia.
O lobo tentou dar as costas para a lua, tentou cavar um buraco e colocar o focinho, os olhos, tentou tapar os olhos com as patas. E ele foi resistindo bravamente à tentação da lua. Mas Esopo diz que quando a lua deu meia-noite e apresentou o seu brilho mais forte, aquele lobo não resistiu. Sacudiu a carcaça da ovelha e saiu correndo como um lobo. E subiu na montanha mais alta, na colina mais alta. E lá ele uivou a noite toda. Você sabe por quê? Porque lobo é lobo. Você sabe qual é o seu problema, né? Você é lobo. Só que eu tenho uma notícia para você e não é boa. Lobos não entram no céu. Você é lobo e porque você é lobo, você escorrega na primeira casca de banana que aparece. É por isso que você volta para o pecado todas as vezes que você jurou que não ia voltar. Porque você é lobo. Só existe um jeito de um lobo deixar de ser lobo e se tornar uma ovelha. Sabe qual é? O lobo precisa morrer e nascer como ovelha. Não há outro jeito. Não existe maquiagem, não existe cirurgia. Lobo é lobo. O lobo precisa morrer e nascer de novo. Você consegue entender por que para Jesus o batismo é tão importante? Porque o batismo, querido, ele é símbolo de morte e símbolo de ressurreição. Por isso que batismo, ele vem da palavra grega baptizo, que significa mergulhar, submergir. Por isso que o batismo bíblico não é de aspersão, porque é uma simbologia por trás disso. Jesus Cristo, ele entrou no Jordão e foi batizado, baptizo, mergulhado, afundado. E aí então ele ressurge. O batismo é um símbolo, inclusive, da morte e da ressurreição de Jesus. O batismo é a entrega pública, pura e genuína de um indivíduo que diz assim: eu não quero mais ser lobo, eu não quero mais errar com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, eu não quero ser mais semi-honesto, eu quero ser íntegro, eu quero ser um observador da Bíblia, eu quero ser uma pessoa boa, um bom homem. Eu não quero o meu nome gravado em lápides, eu quero o meu nome gravado no coração de pessoas que eu ajudei a terem a vida melhorada. Eu quero usar os meus talentos, o meu tempo, os meus recursos para minorar o sofrimento do miserável, do pobre, do cego, do nu. O indivíduo que chega à decisão do batismo, ele está dizendo: eu não quero mais viver, eu quero que Cristo vive em mim, para que haja uma revolução na minha vida, porque eu não quero ser lobo, eu quero ser ovelha. O batismo, querido, não é ideia de nenhuma igreja, não é ideia de nenhum líder religioso. Foi Jesus Cristo que disse a você e a mim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e por consequência não for batizado será condenado. Pastor, mas é tão sério isso na Bíblia? Muito mais sério do que você imagina. Assim como a morte de Jesus foi pública, a minha morte e a sua morte precisam ser públicas. É o testemunho dos filhos de Deus, dizendo: estou saindo do reino desse mundo para me tornar membro do reino de Jesus na terra. Eu creio que
todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. E hoje eu entrego a minha vida a Ele. Isso é o batismo. E hoje nós temos a alegria de ter aqui o batismo do César. O César é um homem, um pai de família. Sabem como ele chegou a esse tanque batismal? Começou com um controle de televisão na mão, passando de um canal para o outro. Ele caiu em um canal que ele não conhecia. Novo Tempo. Novo Tempo. Ali ele começou a ouvir uma pregação, outra pregação, um pastor, outro pastor. Ele começou a assistir às outras programações e ele atendeu um convite. encontreumaigreja.com.br. Ele foi para o site, descobriu a igreja aqui, Professor Arthur Loyola 70. E ele disse, é lá que eu vou. Veio e não foi mais embora. Começou a estudar de maneira sistemática a Bíblia, porque existe aqui nessa igreja um espaço Novo Tempo. E ele começou a estudar a Bíblia aqui, toda semana. E hoje ele toma a decisão mais importante da vida dele. Querido irmão em Jesus César, você hoje escolhe o bom caminho, o único caminho. Você poderia ter passado de canal, poderia ter negado a voz do Espírito Santo, ter ido assistir um esporte ou qualquer outra coisa. Mas Deus estava conduzindo você, César. Em primeiro lugar, para a sua salvação. Em segundo lugar, César, porque Deus confia em você, para que você seja um propagador dessa verdade que hoje te liberta, que hoje te traz paz e segurança ao coração. Por isso, querido irmão César, para que você tenha uma nova vida em Jesus, para que você receba a vida eterna que só Jesus pode oferecer, como ministro do Evangelho, o pastor Márcio batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, queridos, com a felicidade do César e do pastor Márcio, eu queria fazer um convite a você. O meu apelo é simples, claro e transparente. Existe alguém aqui nessa noite que sentiu o seu coração arder enquanto a palavra de Deus estava sendo aberta e exposta e que precisa tomar uma decisão de se preparar para um dia, ser batizado nas águas, como Jesus foi, como Paulo foi, como Pedro foi, como Tiago foi, como João foi, como César foi. Existe alguém aqui nessa noite que quer dizer, Senhor Jesus, eu quero me preparar para um dia ser batizado nas águas. Você quer tomar essa decisão? Eu queria que você se levantasse de onde você estiver e que você descesse e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. E eu pergunto, quem será o primeiro homem e a primeira mulher a tomar essa decisão? Levante-se em nome do Senhor Jesus. Você não precisa ficar com vergonha. Pode se levantar e vir. Que Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão vindo. Podem vir. Podem vir. Eu quero orar por vocês. Parabéns. Deus abençoe. Quem mais precisa tomar essa decisão? Há mais alguém? Há mais alguém que precisa tomar essa decisão?
Levante-se e venha, querido. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que bom que venha. Talvez, querido, você tenha convidado um amigo, ele está aí do seu lado, dê a mão a ele e diga: eu vou contigo. Dê a mão a ele e venha. Talvez você precise de um novo batismo. Talvez você precise de um rebatismo. Esse é o seu caso. Então esse é um apelo para você também. Onde você está? Quem mais precisa tomar essa decisão de se preparar para ser batizado pelas águas, como Jesus Cristo disse que você deveria ser? Querido, entenda, o batismo não é para pessoas preparadas. O batismo é para quem quer se preparar para o céu. O batismo não é ponto de chegada, o batismo é ponto de partida. O batismo é o caminho que Jesus escolheu para você ter uma nova vida. Deus abençoe o Senhor. Quem mais precisa tomar essa decisão? Há mais alguém? Querido, você não precisa ficar onde você está. Você pode tomar a sua decisão e vir. Talvez você esteja em uma sala anexo aqui. Eu espero você se levantar aí da sala e vir aqui à neve da igreja, porque eu quero orar por você e pela sua família. Talvez você esteja acompanhando essa programação pela internet. Pode parecer estranho para você, mas coloque-se em pé, não diante de um computador, de um laptop. Coloque-se em pé diante de Jesus e diga: Senhor, eu quero me preparar para ir para o céu. Quero estar pronto quando o Senhor voltar, eu quero mudar de reino. Quem mais precisa tomar essa decisão? Há mais alguém? Existe mais algum jovem que precisa tomar essa decisão, uma jovem? Existe um pai de família, uma mãe, uma avó que precisa direcionar a sua casa, seus filhos, seus netos? Compreenda que quando você toma essa decisão, você muda não apenas a sua vida, mas você começa a transformar a vida das pessoas que você ama. Eu fico me perguntando: o que prende você onde você está? Nada pode prender você, nada, nem ninguém. Se você sente o seu coração arder, querido, esse é o seu momento. Essa é a sua hora, a hora da sua entrega. Quando eu tinha 16 anos, eu me levantei no meio de uma igreja e vim à frente em um apelo. Me batizei no dia 29 de novembro de 1992. Eu não tinha ideia de que aquela decisão iria influenciar a tua decisão hoje. Eu tinha apenas 16 anos. Você entende por que é tão importante você se decidir? Talvez você esteja acompanhando a TV Novo Tempo já há meses. Alguns de vocês já acompanham há mais de um ano a TV. Será que existe alguém aqui que já foi batizado, mas que tem sentido Deus chamar você para mudar de igreja? Porque você tem sentido que, infelizmente, a igreja que você frequenta não segue tudo que está na Bíblia? Esse apelo é para você também. Existe alguém aqui que tem sentido no coração o apelo do Espírito Santo para mudar de igreja? Então esse é o seu momento. É o momento de você tomar a sua decisão. Talvez você já tenha sido batizado nas águas, mas esse talvez seja o seu momento. Só seu e de Deus. Amém. O Igor irá cantar agora. Ele continuará o apelo cantando. E eu vou estar nesse canto aqui orando para que o Espírito de Deus permita que você se levante e que você tome a sua decisão. Essa é a sua hora, amigo. Esse é o seu momento. Quem mais precisa tomar essa decisão? Enquanto o Igor cantar, levante-se em nome de Jesus e tome a sua decisão.
você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos pra Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve sua oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Ele sabe o que vai dentro da sua alma. Ninguém consegue ler, só Ele. Ele sabe os caminhos errados. Ele conhece os caminhos certos. E você hoje atendeu a um convite de Jesus.
Eu vou orar com você agora. Mas eu preciso dizer algumas coisas antes. Ninguém será salvo porque atendeu um apelo. Entende? Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado. Eu dou muita importância a isso porque foi Jesus quem falou. O inimigo de Deus fará de tudo para impedir isso, de tudo. Ele está perdendo você cada dia. E ele atacará você de todas as formas possíveis. Mas você só será derrotado se você permitir. O inimigo não pode tocar em você sem que você permita. Por isso, logo após o batismo, não saia. Vão pegar aqui rapidamente o seu nome e seu telefone, porque você vai receber na sua casa a visita de um pastor. Ele vai ligar para você, ele vai marcar um bom horário para você, ele vai entender a tua história, ele vai acompanhar você, ele vai estar perto de você. E ele vai marcar a data do seu batismo junto com você. Eu me batizei no ano de 1992. Sabe qual é o ano do seu batismo? 2014. Não espere virar o ano. Hoje você tomou essa decisão. Seja batizado esse ano ainda. Prepare-se para isso. Eu tenho certeza que, assim como César, quando você se batizar, você vai se sentir tão bem. É uma paz que só Jesus pode dar, que talvez você ainda não tenha experimentado, porque você literalmente cumpre a vontade de Jesus na sua vida. Por isso, logo após a oração, não saia, para que o seu batismo possa acontecer. Pediria que todos se colocassem em pé para fazermos a oração final. Querido Pai, daqui a alguns instantes eu estarei ali à porta cumprimentando os meus amigos e meus irmãos. São filhos a quem o Senhor ama. Alguns desses meus amigos e irmãos vieram aqui à frente, porque eles se posicionaram hoje diante do universo, dizendo que eles não pertencem mais às trevas, que eles não querem compactuar com o pecado. Hoje, eles se declaram pertencentes ao Senhor. Por favor, salve-os segundo a tua misericórdia e amor. Ajude a eles e a seus familiares. Conceda a eles a tua paz, o teu amor, o teu carinho e a tua graça. Que ela seja toda abarcante, que ela seja plena e que ela possa, ó Deus, restaurar, resgatar, purificar, que ela possa transformar, modificar tudo que existe em nós. Nós queremos um novo nascimento. Nós queremos morrer para a vida de lobo e queremos nascer para uma nova vida em Jesus. Permita que isso aconteça, ó Pai. E amanhã, Senhor, traga-nos de volta aqui às 8h da noite. Há muitos amigos aqui que poderiam convidar outros amigos, outros irmãos nossos. Nos ajude, Senhor, para que possamos lembrar das pessoas que nós amamos, que nós queremos encontrar no céu, para que possamos estender esse convite de ouvir a Tua palavra de maneira tão simples. Permaneça conosco e dê-nos a Tua paz. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos a saída. Vou pedir que o pastor Márcio,
os pastores Márcios, os dois. Se você precisar de um convite, nós temos convites para você entregar para que as pessoas possam vir. Quero cumprimentá-los à saída. Um abraço a todos.